Hoje vamos falar para a melhor idade, abordar temas como diminuição da acuidade auditiva, oncologia, além dos nossos quadros Intimidade e Prevenção em Foco. Estejam conosco. No tema melhor idade, tema central desse programa de hoje, um dos assuntos que nós vamos abordar são as perdas auditivas que acontecem por conta da idade e o impacto que essas perdas auditivas têm sobre a qualidade de vida dos idosos. Nós sabemos que o processo de envelhecimento do organismo, ele se dá de uma maneira geral. Então, todas as partes, todos os órgãos, todos os sistemas do organismo, eles envelhecem e o seu funcionamento passa a não ter toda aquela performance que tinha quando essa pessoa era mais jovem. Então, da mesma forma que as vistas ficam cansadas, a audição fica cansada. E uma pessoa idosa ou a pessoa acima dos 50 anos, muito produtiva ainda, com esse déficit auditivo, pode fazer com que os seus dia a dia, os seus hábitos, o seu convívio social, o seu convívio com a família fique prejudicado e isso acabe causando um certo isolamento e até uma depressão se não for percebido e tratado. E para conversarmos sobre esse assunto, hoje eu tenho a Keila, fonoaudióloga, que tem uma série de orientações e de opções para que esse impacto dessa perda auditiva não seja sentido de uma forma tão negativa na vida das pessoas acima dos 50 anos, né, Keila? É isso mesmo, doutora. Hoje nós observamos assim, que mais cedo as pessoas estão perdendo a audição devido ao mundo que a gente vive, esboçamento ruído, né? E cabe principalmente à família em relação aos idosos a observar o momento em que essa perda auditiva está influenciando no dia a dia da sociabilidade, do convívio desse idoso. O que acontece? A pessoa que não está ouvindo bem, ela tende ao isolamento social, ela tende a ficar cada vez menos participativa das conversas de família, o que leva a estados de depressão e uma série de fatores que vão prejudicar a qualidade de vida dessa pessoa. Então, assim, a gente percebe que observar essa pessoa que está ao nosso lado e a própria pessoa se auto-observar é bastante importante para poder ter esse start de procurar. Inclusive, a gente tem o termo técnico presbiacusia, que seria a diminuição fisiológica da audição. E o que a gente percebe, que você disse bem, é quanto ao entender as palavras. Às vezes a pessoa fala, mas eu não sou surdo. Realmente não é surdo. É uma dificuldade, principalmente para entender as palavras, que é uma característica da presbiacusia, que é uma perda na região das frequências agudas, onde a gente entende as palavras. E especialmente quando a gente está na presença de ruído, várias pessoas falando, então essa dificuldade fica bem evidente. Então, assim, uma coisa que é muito importante falar, da importância do check-up auditivo, a gente diz. Porque hoje você faz um check-up do coração, da pressão, e acaba esquecendo da audição. Então é uma coisa simples, vai procurar um médico otorrino, vai fazer um exame de audiometria e já vai saber como que está a sua audição. Então é um exame que deve ser feito a cada ano, para você acompanhar como é que está se comportando a sua audição com o decorrer dos anos. E essa questão do não entender, ela acaba sendo, né, de certa forma, para a pessoa que sente essa dificuldade, até vexatória, né? Às vezes a pessoa deixa de conversar para não ter que ficar, oi, como? Pode repetir? Exatamente, a pessoa passa por constrangimentos que ela não quer passar de novo, então ela começa a evitar.
E até uma questão de segurança. Hoje os ruídos, eles são necessários, os sons são necessários, porque muitas vezes são avisos, né? Exato. Se, por exemplo, a pessoa vai atravessar uma rua, tem um carro vindo, a pessoa não percebe, uma buzina, alguma coisa assim, pode ser fatal. Então, é muito importante questão de segurança. Dentro de casa mesmo, barulho de uma panela de pressão, alguma coisa, ou um telefone que toca e a pessoa não percebe, né? Então, assim, o dia a dia da pessoa fica todo prejudicado. E hoje a gente tem uma série de opções de tratamentos, de aparelhos que melhoram esta qualidade de vida, que resolvem, às vezes total ou parcial, esses problemas auditivos, né? Exato. Você pode passear aqui por essas opções todas explicando pra gente? Então, nós temos aqui um portfólio grande de produtos, né, que vem para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nós temos os aparelhos auditivos em diversos formatos, a gente tem as adaptações intracanais que ficam totalmente dentro do ouvido, né, que é uma peça única. Nós temos os aparelhos que vão atrás da orelha e a adaptação aberta, que desce só esse fiozinho dentro do ouvido, uma adaptação super tranquila, fácil de se adaptar, com recursos muito tecnológicos que trazem para o paciente uma opção mais próxima do natural. Tá? Tem muitas coisas novas em relação à tecnologia. Nós temos, por exemplo, hoje esse aparelho, que é um aparelho recarregável, que não precisa trocar a bateria. Ele tem uma autonomia com um carregador, que você conecta o aparelho aqui, ele tem uma carga que dura 24 horas. Mesmo sem conectar na tomada, esse carregador é capaz de fazer 7 recargas no seu aparelho sem precisar conectar na energia elétrica. Então assim, aquela pessoa facilitar. Isso, que está numa viagem, uma viagem de negócios, uma viagem, vai para um acampamento, para um lugar que tudo tem essa autonomia. Já tem essa facilidade. E a gente tem também o aparelho Lyric, que é um aparelho que fica 24 horas no ouvido, sem precisar tirar para tomar banho, sem precisar tirar para dormir, não necessita trocar a bateria, dura em média de 40 a 60 dias no ouvido, então o paciente tem total liberdade de uma vida normal com o uso desse aparelho. E assim, o que vale a gente ressaltar é que esses aparelhos, eles já têm uma tecnologia que eles vão ser adequados a cada tipo de paciente. Então, uma vez colocado o aparelho, é toda feita uma programação. É feito no computador, né? Isso. Tem um software que a gente utiliza para fazer essa programação e sempre a programação é personalizada. Ela é individual, é feita para cada indivíduo. E se leva em consideração não só o problema auditivo do indivíduo, como também o ambiente em que ele vive. O ambiente acústico que ele vive, o dia a dia dele. Então, nós fonoaudiólogos fazemos uma entrevista com esse paciente, uma anamnese muito bem detalhada, para saber como é o dia a dia dele, qual exatamente é a dificuldade que ele tem em relação à audição, para a gente estar corrigindo isso. E se for preciso, além dos aparelhos, nós temos acessórios de conectividade, que vão melhorar o entendimento ao telefone, para a televisão. Então, a gente tem muitas opções hoje para devolver essa qualidade de vida muito bem. Inclusive os implantes cocleares, que já são aparelhos que são implantados lá na região interna através de procedimento cirúrgico e que vão desde a infância, desde bebês, a partir em torno de 1 ano de idade, 10 meses já pode ser colocado, até em pacientes idosos, né? Exato. O implante coclear é um procedimento recente, mas que traz um resultado muito bom para aquele paciente que não tem mais benefício como aparelho auditivo. Então, não é para qualquer pessoa, eu não posso optar ou aparelho auditivo ou implante coclear. Não, existe todo um protocolo que é seguido, uma indicação feita através de fonoaudiólogo, do médico otorrino, que juntos vão estar analisando a viabilidade de fazer esse implante. Então vocês percebem que o mundo, ele é barulhento, né? E os ruídos, apesar de que às vezes um pouco de silêncio faz muito bem, mas muita falta de som pode levar a um isolamento. E a gente não quer que isso aconteça, por isso que estamos aqui estimulando todo esse conhecimento, a busca pelo check-up auditivo permanente e através da consulta do otorrino chegar a essa
essas opções de tratamento que são diversas. Inclusive, alguns aparelhos eles são colocados pelo SUS, outros aparelhos e tratamentos, alguns convênios subsidiam, e também a nível de valores, eles não são cifras astronômicas. Ou seja, a qualidade de vida é uma coisa que tem que ser muito preservada em todas as fases da vida, principalmente na melhor idade, e ser produtivo, ser feliz, ser alegre, né? Poder conviver com todo esse mundo ao redor de uma forma produtiva faz toda a diferença na terceira idade. A gente sempre fala, né? Quem ouve melhor, vive melhor. Dando continuidade à nossa entrevista, convidei o Dr. Amaury, oncologista, para me ajudar a responder algumas questões vindas do público. Vamos escutar. Então eu quero saber se a pessoa com mais de 60 anos tem necessidade de fazer esses exames preventivos, ultrassom vaginal, mamografia. Esses exames que muitas vezes a gente passa até despercebido, né? A pessoa vai pegando idade e não lembra de fazer esses exames, né? Então eu acho que é importante a gente saber como que a gente deve proceder, né? Quero saber que câncer mais comum depois da pessoa mais de 60 anos. Existe algum exame que substitui o Papa Nicolau? Amaury, a bola está com você. Que câncer que é mais incidente depois dos 60 anos, Amaury? O câncer ele é bem incidente depois de 60 anos, Ana. Nas mulheres, o câncer mais comum é o câncer ginecológico mesmo, né? Principalmente o câncer de endométrio, né? Em que o útero da mulher ele começa a envelhecer e os níveis hormonais são alterados e a parede interna desse útero começa a espessar. E o que é muito interessante a gente observar é o seguinte, que não é normal uma mulher que ficou 10 anos sem menstruar apresentar um sangramento. Se ela tiver um sangramento, a primeira hipótese que tem que se ter é o câncer de endométrio. O homem é clássico, o câncer acima dos 60 anos é o tumor de próstata. O tumor de próstata é um tumor da idade. Existe uma estatística que diz que se os homens chegarem todos aos 100 anos de idade, todos terão câncer de próstata. Estatística. Porque existe uma outra estatística interessante que mais de 10% das autópsias de pacientes que morreram de alguma outra causa tinham câncer de próstata e não sabiam. Não sabia. Também teve a outra que perguntou sobre a importância dos exames preventivos. Você sabe que isso eu vejo na minha clínica diária também como ginecologista, que muitas vezes a família, às vezes até o próprio paciente idoso tem vontade de fazer os exames, mas a família às vezes até se recusa, não precisa, não. E se descobrir, né, o que vai se fazer? A coisa não é bem assim, né, Amaury? Não, absolutamente. Muito pelo contrário, né? A qualidade de vida da sociedade está aumentando muito. Hoje a expectativa de vida da mulher no Brasil é quase de 80 anos. Então uma mulher de 60 anos ela tem no mínimo 20 anos de expectativa de vida. Se ela descobrir um câncer no estágio inicial e tratar, ela vai curtir esse tempo que ela tem. Os exames preventivos são os exames da mulher, né? A mamografia. Existe um grande índice de mulheres com câncer de mama acima de 60 anos. E algumas, os cânceres são extremamente graves justamente por isso, Ana. Por quê? Porque elas acham e inventam desculpa que aquele nódulo que ela tem na mama não é nada. E aquilo vai protelando e ela vai fazer o diagnóstico avançado. O homem, o câncer de próstata. Existem algumas doenças também hematológicas que tem que ser avaliada, né? Principalmente o mieloma múltiplo, né? O mieloma múltiplo ele é do homem e da mulher da idade, né? Então a mulher também tem que ter noção disso. As mulheres acima de 60 anos, elas têm que avaliar como é que se ela tem dor óssea, se ela tem perda de peso, né? E elas devem fazer exame sim, tem que fazer prevenção porque a gente tem muita expectativa de vida. Bom, então vocês perceberam que qualidade de vida cabe em qualquer momento e essa questão de expectativa hoje já não se tem mais um tempo pré-determinado. E mesmo que se tenha, mesmo que se viva 1, 2 anos, 6 meses, que seja vivido com uma boa qualidade de vida, não é verdade? A gente não precisa morrer pela doença,
né? E a gente não tem que ter medo do tratamento da doença, a gente não tem que ter medo do diagnóstico da doença, a gente tem que ter medo da doença simplesmente. Eu sempre falo para meus pacientes que quando há esse diagnóstico nessa idade, que ela já resolveu muitos problemas na vida. E esse é mais um que ela vai resolver. Então é um problema a mais que vai ser resolvido. E ela vai voltar a ter a sua vida normal. Sim, muito bom, muito leve. E além disso, assim, não ter medo de alguns tratamentos que às vezes a gente impõe. No meu caso, a gente fala muito da terapia de reposição hormonal, que terapia de reposição hormonal na menopausa não é igual a câncer de mama ou até câncer de endométrio. É lógico que hoje eu falo que nós somos muito democráticos em se instituir. Fazemos reposição hormonal para quem quer, para quem pode, para quem tem indicação, e não é uma obrigatoriedade. Mas quando isso cabe para a melhora da qualidade de vida, pode ser feito com segurança também. E não se abster de fazer todos os exames regulares, principalmente quando se tem algum tratamento como a reposição hormonal ou alguma outra comorbidade, alguma outra doença que já se traz da vida inteira. Eu sempre falo com relação à reposição hormonal que existe um tabu, né, em relação à reposição hormonal da sociedade que diz que ela é igual a câncer. Eu falo que hoje a reposição hormonal ela é algo muito interessante pelos níveis de hormônios que se dão, que são muito menores do que se davam, e hoje há um conhecimento do especialista em saber quem é o paciente que pode ou não. Então, o paciente que tem um histórico familiar forte, que você realmente vai ver, olha, esse paciente então tem que ter critérios. Mas há pacientes que não tem histórico familiar e que você vê que a reposição vai dar uma qualidade de vida para ele. Então, isso é interessante. Isso hoje é algo que é muito bem disseminado no meio médico e as pessoas têm que ter conhecimento. Muito obrigada, Mauri, pela sua participação e, por favor, todos, procurem a prevenção sempre, procurem a prevenção durante toda a sua vida, para que a qualidade de vida aconteça durante todo o período da nossa existência. A prevenção é o melhor tratamento. A natureza trouxe o Barbatimão. Agora, a Ana Matos Cosméticos traz os benefícios do Barbatimão em uma linha natural e sem corantes para você. Sabonetes, sabonete líquido, creme para as mãos, creme hidratante para o corpo e pós-barba. Linha Barbatimão Ana Matos. Nada mais natural que cuidar de você. Nas melhores farmácias e no site www.anamatos.com.br. Família feliz é família protegida. Na Vacine Care, você encontra vacinas importadas para crianças, adolescentes e adultos. Furo de orelha seguro e higiênico, teste de alergias, teste do pezinho, rede fria controlada 24 horas por dia. Temos um espaço especial e divertido para o seu filho e uma equipe de profissionais especializados. Vacine Care, clínica de vacina especializada. What I would do to take away this fear of being loved, allegiance to the pain. Now I fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. I would give anything to change this fickle-minded heart that loves fake shiny things. Now I fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. Casa Design Móveis. Nova loja. Altos da Afonso Pena. Venha e surpreenda-se. Amor e sexo são fundamentais para a sua qualidade de vida? Para você, sua vida sentimental é uma prioridade? Em Campo Grande, a Labareda Boutique Sensual oferece lingeries fetichistas, acessórios, cosméticos sensoriais e cursos que vão melhorar a sua vida sexual e incendiar a sua relação. Labareda Boutique Sensual. Única, discreta e completa. Rua 13 de Junho, 896, Jardim dos Estados. Labareda, a sua boutique especializada em sedução.
quadro Intimidade de hoje, dando continuidade a assuntos referentes à melhor idade, vamos abordar as alterações que acontecem decorrente da idade nos órgãos sexuais, tanto masculino quanto feminino. Da mesma forma que o envelhecimento acontece no rosto, acontece nos braços, enfim, a pele ela perde turgor, ela perde elasticidade e isso acontece no organismo inteiro, inclusive na região genital. Clareamento de pelos também acontece em toda a região, inclusive nesta região. E estas alterações, elas têm que ser entendidas como um processo natural e não como algo que seja esteticamente desprezível e que por isso tem que ser escondido e que essa mulher ou esse homem tem que deixar de curtir a sua intimidade por conta disso. Até porque hoje existem muitos recursos para minimizar isso, tanto na área médica como na área de acessórios. E para falar com mais propriedade, Karina, minha parceira de quadro. Realmente existe muitos acessórios, inclusive tatuagens comestíveis que se podem utilizar na região íntima, lingeries comestíveis, olha que coisa gostosa. E hoje em dia existe uma gama de cosméticos que você utiliza na parte íntima, tanto mulheres quanto homens, que deixam a região mais sedosa, com mais brilho, mais viçosa e até com sabor. Então, assim, tudo para facilitar a brincadeira, tudo para deixar mais gostoso, né? Esse mercado erótico é muito inteligente. E divertido, né? Então, sim, isso faz com que essas alterações, que inicialmente são assim entendidas como ruins, passem a ser bem aceitas. Na área médica, nós temos vários tratamentos também. Tratamentos que melhoram também essa questão do viço, da sustentação, com preenchimentos, tanto masculino quanto feminino. Nós temos os lasers vaginal, enfim. Nós temos vários tratamentos que melhoram em partes estas alterações. Mas o que a gente quer passar aqui é que estas alterações, elas não devem ser entendidas de uma forma patológica a ponto das pessoas se fecharem para sua intimidade depois de uma determinada idade, não é verdade? Justamente. Às vezes a gente escuta, né, Ana, que eu cheguei numa determinada idade, tô com 50, tô com 60, já não posso mais namorar, porque quem vai querer olhar? Eu escuto muito isso. Não pode pensar nunca, jamais. Por quê? Porque existem recursos, existem alguns gels que nós passamos, inclusive, a gente indica para as meninas que, fora aumentar a lubrificação, dão uma sensação de formigamento, de inchaço na região. Tem as astringentes vaginais que são sensacionais, tem tanta coisa legal para se utilizar e, assim, o autoconhecimento é fundamental. A mulher deve se olhar, deve se conhecer, não tem que ter vergonha disso em momento algum. E essas adequações todas, elas têm que ser entendidas e procuradas. Se você tem alguma alteração nessa região que você considere de cunho estético, mas isso está se tornando um problema, isso não é banalidade. Isso tem que ser abordado da forma médica. Procure um especialista, procure um ginecologista, que nós vamos conversar sobre isso e juntos entender até que ponto que essa alteração ela merece uma correção ou ela merece uma abordagem mais divertida, né, Karina? Sim. É lógico que a gente não pode incorrer em alguns exageros, como você estava falando, que chegou algumas clientes que chegaram a pintar os cabelos da região genital com tinta para cabelo. Sim, justamente a gente escutou já isso para rejuvenescer, né? Ai, Karina, vamos usar a tinta que eu uso no cabelo. A gente se choca, orienta ao contrário, porque não deve, não é? Essa analogia de que os produtos que são usados na face ou em outras áreas do corpo
podem ser usados na região genital, não pode ser direta, tá? Porque a região genital, tanto masculina quanto feminina, principalmente a feminina, tem uma alteração. A pele é diferente, na verdade é uma mucosa, não é uma pele. Então ela tem uma sensibilidade bem maior, não é verdade? Com certeza. E os produtos que a gente encontra nas boutiques, como aqui no Labareda, são todos testados. Todos têm registro de Anvisa, inclusive. Todos têm registro de Anvisa, são testados dermatologicamente, não tem condições nenhuma de dar alergia em alguém. Bom, então viver a sexualidade na melhor idade de uma forma divertida é muito importante. E procurar o seu médico sempre que alguma alteração desta região, que inicialmente é estética, está te causando alguma tristeza, deve ser feita. Esperamos que tenham gostado dos nossos recados. Qual a importância do acompanhamento médico na infância? Eu sou Celso Tabosa, médico alergista, imunologista e acupunturista, e vamos trazer essas informações para você. Os cuidados com a saúde devem começar desde a gestação até a infância, assim como recomenda o Dr. Pedro Amaral, que é médico neonatologista, pediatra neonatologista, formado pela Santa Casa de São Paulo e também chefe e coordenador do setor de pediatria do Secor Especialidades. Tudo bom, doutor Amaral? Tudo bem. Obrigado pelo convite, doutor. Doutor Pedro, por que é tão importante que as crianças façam consultas regularmente ao pediatra e com que periodicidade devem ser feitas essas consultas? Doutor Celso, é extremamente importante, principalmente para o segmento de crescimento e desenvolvimento da criança. Existem alguns marcos importantes. Assim que o bebê nasce, a avaliação inicial deve ser feita de 7 a 10 dias. Nos primeiros 6 meses de vida, no mínimo uma consulta a cada mês, para avaliar todos esses critérios, se está tendo uma boa amamentação, um bom acompanhamento familiar, segmento de dúvidas dos pais, que é muito importante. Logo após os 6 meses, até completar 1 ano, a gente indica que essa visita seja a cada 2 meses. Após o primeiro ano de vida, podem ser visitas trimestrais ou de acordo com as necessidades de cada paciente. Perfeito. Em relação às imunizações, você vê uma importância nas crianças, a imunização das crianças? Sem dúvidas. Hoje o Plano Nacional de Vacinação brasileiro é um dos melhores, mas a gente acaba tendo que fazer algumas adequações às vacinas que não são participantes do calendário vacinal brasileiro. Aí deve ser feito em clínicas particulares. Clínicas particulares, especializadas, com vacinas que realmente fazem diferença para a saúde da criança. Além da prevenção regular, hoje nós temos pronto atendimentos médicos pediátricos. O que isso seria importante para os pais dessas crianças? São de extrema importância porque às vezes um simples problema que pode ser resolvido numa consulta com o pediatra pode virar um grande problema se essa consulta não acontecer. Então realmente é indicado qualquer tipo de dúvida e problema com o bebê, esse atendimento. Em pronto atendimento. No pronto atendimento. Quando a criança começa a apresentar um mal-estar, algum sintoma agudo, isso seria importante já procurar o pediatra de imediato? E como isso iria ajudar, se caso procurar, iria ajudar num diagnóstico precoce e evitar complicações? O atendimento médico sempre deve ser procurado em qualquer tipo de intercorrência com seu filho. Alguns exemplos para que a gente possa dar de busca de atendimento imediato: febre alta persistente, uma sonolência ou qualquer tipo de alteração do comportamento da criança, deve ser buscado atendimento de imediato. Doutor Pedro, no caso de queda ou fraturas, que pode ocorrer nas crianças, como deve ser o procedimento? Também, reforçando essa ideia, deve ser buscado o atendimento pediátrico para avaliação dessa queda, se existiu ou não fratura, se aquilo ali vai gerar algum tipo de repercussão para a criança. Sempre deve ser avaliado, mesmo que não tenha nada demais, tem que ser avaliado. Os cuidados com a saúde não podem esperar, por isso, quanto antes, procure seu médico. Esse foi mais um agradável bate-papo com um especialista. Em caso de dúvidas, mande as perguntas através das nossas redes sociais. Um grande abraço a todos.
Espero que tenham gostado do nosso programa, dos temas abordados hoje. Estejam conosco sempre aos sábados, às 11h10 da manhã e pelo site saudeinfocoms.com.br, com acesso a todos os nossos programas.